De agora em diante, continuaremos a estudar a Bíblia, já que a Bíblia é a palavra de Deus. E por meio dessa palavra de Deus, consideraremos qual resposta pode ser encontrada para o problema de nossos pecados. O que você sabe sobre seu pecado? E que tipo de pessoa é você? O homem não conhece a si mesmo. Mesmo quando comete pecado, não está ciente de que é um pecador. Mesmo sendo perverso, não sabe que é perverso. Mesmo que o bem do homem não seja o verdadeiro bem, pensa que isso é o bem e confia totalmente nisso. Mas está enganado. Este é um assunto que vocês precisam examinar. A Bíblia contém passagens que apontam certos pecados em seus corações, mas se ao lê-las vocês fingirem ignorância em seus corações, não haverá esperança para vocês. Uma pessoa que fecha os olhos para o seu pecado não pode ser salva. Esse é o problema. Se Caim tivesse confessado o seu pecado de forma honesta naquele momento, ele poderia ter sido perdoado. Não sei, falar que não sabe funciona? Isso é aceitável diante de Deus? Não estou pedindo para vocês confessarem seus pecados a outra pessoa. Isso não é necessário. Vocês precisam confessar diante de Deus. Como Deus olha para os seus pecados? É uma questão de abrir honestamente ou não o coração de vocês diante de Deus e confessar seus pecados diante dele. Se vocês puderem fazer isso, poderão encontrar a salvação. O problema depende disso. Salmo 7, versículo 10. O meu escudo está nas mãos de Deus, que salva o reto de coração. Deus disse que ele salva o reto de coração. O que significa ser reto de coração? Visto que o homem nasce pecador, ele comete pecados. Ele não deixa de cometer pecados. Não há quem não cometa pecados. Mas mesmo que cometam pecados, se for reto de coração, pode ser salvo. O que significa ser reto de coração? Suponha que tenha um filho e ele queira desesperadamente comer alguma coisa, mas não tem dinheiro. Então, enquanto sua mãe está fora, ele tira uma nota de R$ 10 da bolsa de sua mãe e compra algo para comer. Mais tarde, quando a mãe abre a bolsa, ela vê que a nota de R$ 10 que estava lá sumiu. Ela imediatamente sabe que seu filho deve ter pegado. Então ela chama o filho. Vem aqui. Você pegou R$ 10 da minha bolsa, não foi? Nesse momento, se a criança for reta de coração, a mãe o perdoará. Você pegou, não foi? Ah, mãe, hoje, voltando da escola, passei por uma padaria e queria muito comprar um dos bolos e comer. Então, acabei pegando R$ 10 e fui comprar para comer. Se a criança admitir o que fez honestamente, a mãe dirá: tudo bem, mas da próxima vez me pede primeiro antes de pegar. E isso será o fim do assunto. Mas se o filho disser: não faço ideia, eu não fiz isso, ele pode até apanhar. Nós cometemos pecados diante de Deus. Não há ninguém que não peque. Todos nós cometemos pecados, mas tudo depende de ser honesto ou não sobre isso. Se você se arrepender de seus pecados diante de Deus e disser honestamente: Senhor, eu cometi esses pecados, você poderá ser salvo. É aqui que está o problema. No caso de muitas pessoas, o problema está no fato de que pecaram, mas não estão cientes disso. Elas não sabem que pecaram e não estão nem um pouco incomodadas por suas ações. Ou dizem que sabem que pecaram, mas não se arrependem e não se arrependem profundamente diante de Deus. Vamos para Salmo, capítulo 51. Salmo 51. Há um título para o Salmo 51. Diz: para o mestre de música, Salmo de Davi, escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi depois que este cometeu adultério com Batseba. Esta mulher, Batseba, era esposa de outro homem, mas Davi chamou esta mulher e se deitou com ela quando era rei. Ele pecou, e por isso um profeta o repreendeu por isso. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que concebeu minha mãe. Aqui, Davi se arrependeu.
tendo ouvido as palavras do profeta Natã. Em outra passagem da Bíblia, fala que Davi chorou tanto que sua cama ficou encharcada de lágrimas. Ele disse: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que concebeu minha mãe. O homem é pecador desde que nasce, por ter nascido pecador que comete pecados. Uma criança recém-nascida não tem ciência do pecado. No entanto, tem pecado. Um bebê recém-nascido não tem noção do pecado em sua consciência, mas se ele estiver incomodado ou chateado com alguma coisa, ele grita: "Uá!" Esse grito vem da natureza do pecado. Se ele estiver segurando algo na mão e comendo e alguém pedir para dar uma mordida, ele diz: "Não." Essa é a natureza do pecado. Essa é a natureza pecaminosa do homem. No caso do homem, o pecado flui em seu sangue. Então, quando alguém fica com raiva, como descrevemos isso? Dizemos que seu sangue ferve. Seu sangue ferve. Todo pecado deriva do poder do sangue. Ficar com raiva, ser ganancioso, cometer adultério, roubar. Tudo isso provém do sangue. Deixe-me explicar o que isso significa. Uma pessoa nasce dentro de uma linhagem de sangue. Assim como o homem herda o sangue de seus ancestrais, ele também herda o pecado contido naquele sangue. É herdado através do sangue. Não há nada que possamos fazer sobre isso. É por isso que pecamos. Portanto, mesmo que se aparenta ser bondoso ou ser do bem, não adianta. Uma coisa que precisamos ter ciência aqui é o que está no versículo 4. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas. Quando consideramos esse assunto pela nossa perspectiva humana, parece que Davi falou coisa errada nesta oração. Ele dormiu com Batseba, a esposa de Urias, e para esconder seu pecado, ele enviou Urias, que era um de seus valentes, para a linha de frente da batalha para que ele fosse morto. Dessa forma, Davi tentou esconder seu pecado. Então Davi pecou contra Urias, pecou contra um homem. Mas o que ele disse em sua oração? Ele disse: contra Senhor, só contra Senhor, pequei. São palavras muito importantes. Todo pecado é cometido contra Deus. Mesmo os pecados cometidos por uma pessoa contra outra pessoa também são cometidos contra Deus. Por quê? Porque é a lei de Deus que foi quebrada. É a lei de Deus que foi quebrada. Estarei falando sobre essa questão da lei mais tarde. Pensem sobre isso. Uma pessoa não é capaz de julgar e sentenciar outra pessoa. Por quê? Porque o homem é pecador. Se você é um pecador, você não tem a capacidade ou o direito de julgar e decidir a culpa de outra pessoa que cometeu pecado. Por quê? Porque você também é um pecador. Se você é um pecador, quem você poderia julgar? Quem você poderia condenar? Você não pode julgar. No entanto, as pessoas não estão cientes disso. E, embora não sejam qualificadas para repreender ou condenar outra pessoa por ter cometido pecado, quando alguém comete um pequeno erro, elas apontam cada detalhe do que ele fez, amaldiçoando e condenando essa pessoa, mesmo que elas próprias também cometam pecados. Então, já que todos nós pecamos um contra os outros, o problema não está entre as pessoas. Deus não tem pecado. Deus é puro. Deus é santo. Deus deu a lei ao homem. É por isso que todo pecado que alguém comete é um pecado contra Deus. Vocês precisam se arrepender de seus pecados diante de Deus. Vocês têm que se arrepender de seus pecados diante de Deus. Vocês têm que confessar seus pecados diante de Deus. É por isso que Davi disse: contra ti, contra Deus. O ti aqui é Deus. Contra ti, só contra ti pequei. Vocês cometeram pecados ao longo de suas vidas até agora. Mas vocês já confessaram isso diante de Deus? Vocês já disseram: Senhor, eu pequei? Senhor, devo ir para o inferno por causa dos meus pecados. Vocês já se arrependeram dessa maneira? Devemos nos arrepender dos pecados diante de Deus. Portanto, se vocês não se arrependerem de seus pecados com um coração reto diante de Deus, se não confessarem seus pecados e não se arrependerem de seus pecados, não haverá esperança.